A terceira geração da M-Class da Mercedes demonstra que o grande veículo utilitário esportivo ainda pode ser uma escolha responsável e muito mais além disso. Belamente feito, silenciosamente capaz e de última geração em todos os aspectos concebíveis, é bom o suficiente para redefinir a maneira como olhamos para o luxuoso 4x4. Pense em todas as razões para não gostar de um grande veículo utilitário esportivo de luxo 4x4. Primeiro, desempenho ruim, enormes responsabilidades fiscais, manuseio instável. Ainda assim, os motoristas de classe média ainda os amam, pacientemente certos de que talvez um dia as marcas envolvidas nos trariam algo melhor. Algo como isso, a terceira geração do Mercedes M-Class. Este tem sido há muito tempo o luxuoso 4x4 mais popular do mundo, com mais de 1,2 milhão de exemplares vendidos desde o seu lançamento original em 1997, pavimentando um caminho que outros grandes SUVs luxuosos, como o X5 da BMW, o XC90 da Volvo e o Q7 da Audi, seguiriam rapidamente e aprimorariam. Inicialmente isso não foi muito difícil, pois a primeira versão deste carro foi um pouco embaraçosa, mas a Mercedes rapidamente resolveu as coisas com a segunda geração do modelo de 2005, que estava muito mais próximo em termos de qualidade do que esperamos da estrela de 3 pontas. No entanto, não se pode chamá-lo de líder de classe, pois o carro não era afiado o suficiente na estrada, nem capaz o suficiente fora dela para tal título. Já o sucessor, o modelo W66 Mark III, lançado na primavera de 2012, podia ser especificado para satisfazer qualquer preferência do comprador, oferecendo retornos impressionantes nos custos operacionais, deixando os rivais questionando suas técnicas ou a eficiência de suas dinâmicas. Em resumo, parece que a Mercedes finalmente descobriu o que uma classe M deveria ser, mas isso significa que você deveria comprar uma? Vamos descobrir. Agora, na minha experiência, os fabricantes de veículos utilitários esportivos no segmento de luxo tendem a se prender a uma ou outra dessas duas palavras. Então você tem muito de esportivo sem muita utilidade, como no Cayenne da Porsche ou no X5 da BMW, ou utilidade sem muito do esportivo, talvez o Shogun da Mitsubishi ou o Land Cruiser da Toyota. Entre esses dois extremos estão veículos deste tipo que não são nem uma coisa nem outra. Range Rover Sport, o Lexus RX, o Jeep Grand Cherokee, o Volkswagen Touareg e talvez mais notavelmente este carro, a Mercedes Classe M. Não há nada de errado com isso. De fato, tal postura pode resultar em um equilíbrio atraente de virtudes, onde a marca acerta como, digamos, o Range Rover Sport, mas também pode resultar em uma confecção francamente esquecível se as qualidades notáveis permanecerem notáveis pela sua ausência, como digamos, o Touareg da Volkswagen, e francamente esquecível é provavelmente onde você teria colocado o antecessor deste carro, daí a sua substituição por este modelo após apenas 6 anos. 2 anos antes do planejado, agora com esta classe M, toda a engenharia da Mercedes foi direcionada para criar algo notável. Daí, o primeiro diesel de 4 cilindros do segmento desenvolvido, com ou sem tecnologia híbrida e melhorias nos custos de funcionamento tão surpreendentes que permitem o AMG de topo de gama com 525 cavalos de potência a gasolina V8 se aproximar dos retornos de custo de funcionamento da geração anterior, modelos de diesel V6 de 3 litros, agora eu falei de dois extremos aqui, o modelo a diesel classe M, 250 BlueTech de 204 cavalos de potência, que sustenta a gama e o temível biturbo variante a gasolina V8 classe M, 63 AMG, que a completa no meio. Está o modelo que estou dirigindo aqui e é o que a maioria das pessoas vai comprar. O Classe M 350 BlueTech é um diesel, claro, quase tudo que vende em grandes números neste segmento e ele apresenta basicamente o mesmo diesel. Injeção direta Common Rail de 3 litros, que estava presente na geração anterior da Classe M, embora neste caso tenha sido massageado para 258 cavalos de potência, é o suficiente para levá-lo do repouso a 62 milhas por hora em um rápido 7.4 segundos. Isso é 1,5 segundos mais rápido do que o modelo de entrada, Classe M250,
e até uma velocidade máxima de 139 milhas por hora. Para registro, o principal classe M63 AMG pode se mover de alguma forma até 62 milhas por hora em apenas 4,8 segundos, até que tenha que ser artificialmente contido quando chega a um máximo de 155 milhas por hora. Mais importante que os números é como são alcançados. A direção elétrica direta pode ter falta de sensibilidade, mas faz o carro ser muito manobrável, realizando curvas de 180 graus em apenas 11,8 metros. Porém, o mais importante é a primeira coisa que se percebe sobre este carro em movimento: o quão silencioso ele é. Agora, a Mercedes fez esforços extraordinários para alcançar esse nível de refinamento com coisas como sua parede divisória dianteira de magnésio para amortecimento de som. É muito espesso. Também suas janelas e portas com vedação tripla e sua pioneira isolamento noise, vibration and harshness à base de aerossol. Tudo funcionou. Não há outro veículo utilitário esportivo a qualquer preço que seja mais silencioso do que este, e todo o ambiente é perfeitamente complementado pela adorável caixa de câmbio automática 7G Tronic Plus, que desliza elegantemente através de suas 7 relações, a menos que você queira assumir o controle e trocar as marchas usando os trocadores de marcha que estão montados atrás do volante. Mas isso é o tipo de coisa que você pode esperar de um veículo utilitário esportivo Mercedes luxuoso e caro. O que pode ser mais surpreendente é o quão eficaz é esta terceira geração do M-Class quando se trata de implantar as consideráveis reservas de potência que tem à disposição. Agora, muito disso se deve ao inteligente sistema de amortecimento adaptativo que vem como padrão em toda a linha. Quando você está dirigindo suavemente ou atravessando superfícies ruins, a condução que ele proporciona será suave e absorvente. Em velocidades mais altas, porém, ou com mudanças de direção mais rápidas e acentuadas, essa configuração se torna mais rígida e você obtém padrões de manuseio muito mais responsivos. Agora, a qualquer momento você tem a opção de anular toda essa inteligência ao selecionar manualmente as opções Sport ou Conforto. Essa é a receita básica. A partir daí, você pode personalizar seu M-Class exatamente como deseja, antes mesmo de sair da concessionária. Se você quer um carro para passear no boulevard, então vai querer marcar a opção do sistema de suspensão a ar de 4 rodas Airmatic, que proporciona uma suavidade semelhante a um tapete mágico e altura de passeio variável. Se por outro lado você está saindo de algo como um BMW X5 e quer um veículo utilitário esportivo de luxo que pode desafiar as leis da física, quando você está lançando-o através das curvas, então você vai querer o sistema Active Curve da Mercedes. Agora, é um sistema de estabilização de rolagem muito parecido com o setup Porsche Dynamic Chassis Control da Porsche e funciona tão bem quanto esse sistema. Ele permite que você seja estranhamente imune à violenta rolagem do corpo e subviragem que normalmente afetaria um carro tão grande e pesado quando você está conduzindo através de uma curva realmente apertada. Assim, destaca-se muito a maniobrabilidade no asfalto. Então, onde isso deixa a minoria dos compradores que, ocasionalmente, vão querer que ele funcione totalmente fora da estrada batida? Especificar o sistema opcional on e off-road é a resposta. Agora, isso se baseia em uma configuração mecânica padrão que já oferece um ponto de partida bastante promissor para a criação de um off-roader decentemente capaz. Possui um sistema inteligente de tração nas 4 rodas MATIC, que tem uma divisão de torque de 45-55% entre os eixos dianteiro e traseiro, e inclui um diferencial de deslizamento limitado. Agora, isso também possui um bloqueio de diferencial inteligente que é capaz de transferir mais ou menos potência para a frente ou para trás, conforme necessário, à medida que as condições de condução mudam. Isso é ótimo para trilhas de fazenda e estradas escorregadias, mas não será suficiente para as coisas mais difíceis, onde, para começar, você será limitado por uma altura de passeio de apenas 202 mm para modelos com suspensão padrão.
Se você especificar o pacote de suspensão a ar de 4 rodas Airmatic, você pode elevar seu M-Class até a altura máxima de 255 mm. E com o pacote On e Off-Road especificado, você pode elevá-lo a até 285 mm. Isso será suficiente para avançar água com até 600 mm de profundidade. Especificado dessa forma, sua classe M terá um ângulo de abordagem de 31 graus, um ângulo de saída de 29 graus e um ângulo de inclinação lateral de até 22 graus para que você possa aproveitar ao máximo essa altura elevada de condução e não fazer uso excessivo da proteção reforçada do chassi. O pacote para uso em estrada e fora de estrada também inclui uma caixa de câmbio de baixa velocidade e um bloqueio de diferencial inter-eixo. Com esse equipamento, você poderá configurar seu M-Class para se adequar ao terreno e às suas necessidades por meio de 6 modos de condução diferentes. Automático, inverno, reboque, Sport, off-road, 1 que é para condução leve fora de estrada e off-road, 2 para excursões mais árduas. Visualmente, você reconheceria isso como um M-Class se estivesse familiarizado com esse tipo de Mercedes, mas provavelmente concordaria que é um modelo bastante diferente, mais longo, mais largo e mais baixo do que antes, com uma aparência mais forte e poderosa, substituindo as curvas suaves anteriores. A frente é dominada por uma grade de radiador de 3 barras, com luzes diurnas de LED inseridas em inserções de cromo integradas ao para-choque dianteiro. Do lado, as linhas alongadas são supostas para enfatizar a grande distância entre eixos e as curtas saliências deste carro, e de fato ele parece grande, com um pilar C característico do M-Class e um design inteligente que faz o vidro na tampa traseira parecer envolver o do lado. Na parte de trás, há um spoiler elegante acoplado à tampa traseira padrão Easy Pack, que se eleva para revelar um porta-malas decentemente espaçoso de 690 litros, que é maior do que SUVs comparáveis como o X5 da BMW e o Cayenne da Porsche podem fornecer. Há uma escotilha para esquis opcional para o transporte de itens mais longos, mas se isso não for suficiente, você pode, claro, empurrar para frente os encostos dos bancos que se dobram em uma proporção de 60-40 para liberar até 2.010 litros de ar fresco totalmente plano. Caso você esteja se perguntando, este porta-malas não pode ser especificado para acomodar o tipo de assento de terceira fila ocasional que você obtém, digamos, em um Audi Q7. Apesar dos 23 mm extras de comprimento deste modelo de terceira geração da classe M, a Mercedes acredita que ele ainda deve permanecer como um veículo de 5 lugares, deixando o tráfego de 7 lugares para o seu modelo de classe GL maior. Ainda assim, ter apenas uma fila de assentos traseiros em um carro deste tamanho deve significar que os ocupantes do banco traseiro poderão se esticar adequadamente. E em grande parte é que eles podem. Puxe uma das portas de abertura ampla e você encontrará uma cabine que certamente parecerá bastante luxuosa para transportar confortavelmente 2 adultos, especialmente porque os encostos traseiros podem ser reclinados para maior conforto em viagens mais longas. Agora, este banco não foi moldado para acomodar realmente confortavelmente um passageiro do assento do meio, mas pode ser transportado relativamente confortavelmente, desde que a viagem não seja muito longa. Na frente, como você esperaria de um Mercedes, um desejo por esse tipo de dinheiro, é tudo muito elegante de fato. A atmosfera fica em algum lugar entre a elegância Art Deco de um Range Rover e a sutileza esportiva de um BMW X5. Como motorista, você está posicionado atrás de um lindo volante multifuncional de 4 raios com costura em couro, com nada menos que 12 controles diferentes para o computador de viagem, o rádio e o telefone. Gosto da nova posição da haste indicadora multifuncional, agora movida mais para cima na coluna de direção para facilitar o uso. Dominando o painel com costura em couro, há uma tela de entretenimento colorida ligada a um controlador de metal no console central, e você pode escolher ter toda a área revestida em um dos 4 acabamentos diferentes de folheado de madeira ou pedir inserções de alumínio
como estas, se você não for um amante de madeira. O preço da classe M varia de 45 a 50 mil libras para os modelos a diesel, enquanto o classe M 63 AMG exige um orçamento em torno de 85 mil libras. Você precisa decidir se isso é um bom valor. Assumo que potenciais compradores deste carro não precisam de espaço para 7. Se precisassem, estariam considerando o modelo GL, Class maior da Mercedes, com suas 3 fileiras de assentos. Não há necessidade, então, de trazer SU5S de luxo com 7 lugares como o Q7 da Audi ou o Landcruiser 5.8 da Toyota para a equação. Os jogadores de futebol da Premiership, como o Cayenne da Porsche ou o Range Rover, por outro lado, tendem a operar em um nível separado e mais caro quando se trata de custo e desempenho, o que deixa este carro com realmente apenas 5 principais concorrentes. O Touareg da Volkswagen e o Grand Cherokee da Jeep são opções valiosas. O Lexus RX 450ATH é uma opção ecológica, enquanto o BMW X5 e o Range Rover Sport são para quem não abre mão do emblema do seu carro. Você esperaria que o Classe M 250 BlueTech de entrada fosse mais caro que o Jeep ou o Volkswagen, e ele é por 5 a 6 mil libras. Lembre-se, porém, que você recupera grande parte desse prêmio com os valores de revenda mais altos que este Mercedes teria na hora de vendê-lo, mas você pode se perguntar por que o Classe M de entrada tem praticamente o mesmo preço que um BMW X 5.3 litros D ou um Lexus RX 450h com mais de 50 cavalos de potência. A resposta da Mercedes é que o carro deles é uma proposta muito mais resistente para ir a qualquer lugar do que o Lexus e é muito mais barato de manter do que o BMW. De qualquer forma, se você quiser mais potência no seu M-Class, há apenas um prêmio de 3 mil libras para trocar o Classe M 250 por este Classe M 350 BlueTech, que com 258 potência métrica tem potência suficiente para enfrentar não apenas o X5, mas o Range Rover Sport 3 litros turbo diesel 5.6, a versão mais popular do modelo. Seu preço é quase exatamente o mesmo que esse carro, mas é cerca de 7 mil libras a mais que um Volkswagen Touareg de 3 litros turbocharged Direct Injection 245 potência métrica. No topo da linha, o orçamento de 85 mil necessário para garantir um Classe M63 AMG é quase exatamente o que você precisará para um BMW X 5M, que é mais sedento e sujo. É verdade que um Range Rover Sport Supercharged V8 de 5 litros é muito mais barato, porém significativamente mais lento e caro de manter. Então, vamos supor que você passou pelo processo de comparação, fez seu test drive e decidiu que um M-Class é realmente o tipo de carro que você quer. O que você pode esperar em termos de especificações e mimos pelo seu dinheiro? Bem, bastante coisa. Na verdade, os tempos em que tudo o que você realmente queria em um Mercedes custaria um extra na lista de opções já passaram. Então, todos os modelos M-Class vêm com recursos como rodas de liga leve, AMG de 19 polegadas, monitoramento de pressão dos pneus, pintura metálica, barras de teto de alumínio, faróis e limpadores automáticos, um sistema de assistência de estacionamento ativo que mede os espaços e orienta você para eles, vidro traseiro privativo, kit de carroceria, AMG, porta-malas com acionamento elétrico, bancos esportivos revestidos em couro artificial, Ártico com ajuste elétrico, volante esportivo, o câmbio automático de 7 velocidades 7G Tronic Plus e compatibilidade com Bluetooth para o seu celular. Navegação por satélite, ar-condicionado de zona dupla, e você também pode esperar uma embreagem com suporte de inclinação para evitar que você deslize para trás em cruzamentos em subida. Quanto ao estéreo, bem, há um sistema de áudio 20 bastante decente incluído como padrão, mas os verdadeiros audiófilos vão querer marcar a opção pelo desejável sistema de som Surround Harman Kardon Logic 7 de 450 watts e 14 alto-falantes. Com seu amplificador DSP de 9 canais, é claro que existem muitas outras opções.
Caixas para marcar. Eu gostaria do tanque de combustível maior de 93 litros para começar, e neste carro eu tenho o pacote Command Online com interface de mídia que, quando estacionado, me daria acesso à internet no carro através de um celular adequadamente habilitado, juntamente com a oportunidade de conectar em vários dispositivos de mídia portáteis. E me daria auxiliar em conectividade USB e iPod. Além disso, é uma questão de decidir exatamente que tipo de carro você quer que seu M-Class seja, e então selecionar um pacote de opções apropriado para isso. Se provavelmente vai funcionar como um salão de luxo, então você pode querer encontrar cerca de 1.700 libras para a suspensão Airmatic. Se, por outro lado, você é o tipo de motorista que ocasionalmente gosta de acelerar um pouco, então pode valer a pena encontrar pouco mais de 3.000 libras para o sistema de curva ativa com suas barras anti-rolamento ativas, que compensam a inclinação do corpo nas curvas. No outro extremo, se você está na minoria dos compradores que ocasionalmente provavelmente vão levar seu M-Class para fora da estrada, então é essencial que você encontre mais alguns milhares de libras para o sistema on e off-road. Sendo um Mercedes, o kit de segurança é bem completo. O veículo possui airbags duplos frontais laterais, de cortina de comprimento total e para o joelho do motorista. É possível especificar airbags laterais para os assentos traseiros. A contagem padrão também inclui o sistema de detecção de sonolência assistente de atenção, que mostra um pequeno gráfico de uma xícara de café no painel quando a eletrônica decide que você realmente deveria parar para um descanso. Há também o sistema antecipatório de acidentes Pre-Safe, que prepara todos os sistemas do carro se achar que um acidente é inevitável, e há encostos de cabeça anti-chicote da NEC Pro. Há luzes de freio adaptativas que piscam em uma parada de emergência, auxiliada por um sistema de assistência de freio e uma configuração que seca os discos de freio em tempo úmido, caso tal impacto não consiga evitar que você atinja um pedestre. Deus nos livre! Então, há um inteligente sistema de capô ativo que, em caso de impacto, se eleva para reduzir lesões na cabeça. O kit de segurança opcional inclui um sistema de iluminação inteligente capaz de baixar os faróis para você à noite diante do tráfego que vem em sentido contrário e também para fornecer a você diferentes modos de iluminação para se adequar a diferentes condições de condução, e há um pacote de assistência à condução opcional que inclui um dispositivo de manutenção de faixa para evitar que motoristas sonolentos saiam de suas faixas na rodovia e um pacote de assistência para pontos cegos para impedir que você ultrapasse perigosamente outro carro. Hoje em dia, todos nós esperamos que qualquer modelo totalmente novo ofereça melhores retornos de combustível e menores emissões, mas isso está se tornando cada vez mais difícil para os fabricantes de automóveis do mundo. Por um lado, eles têm clientes exigindo cada vez mais equipamentos, o que, claro, aumenta o peso do veículo. Por outro lado, eles têm governos exigindo cada vez mais aderência rigorosa a regulamentos de emissões cada vez mais rígidos, e esses podem muito frequentemente, como no caso dos novos requisitos do Euro 6, esses podem frequentemente ter um efeito adverso nos retornos de combustível e nas emissões de monóxido de carbono. 2. Agora, é contra esse pano de fundo que os engenheiros da Mercedes se propuseram a produzir o veículo utilitário esportivo de luxo grande mais eficiente do mundo com esta classe M. Eles gostam de um desafio em Stuttgart, veja bem. Para garantir que isso seria o caso, os engenheiros começaram criando o que chamaram de veículo transparente de energia, para mostrar meticulosamente o fluxo de energia do tanque de combustível à roda, e usando isso, eles se concentraram em cada detalhe, usando tecnologias de economia de peso onde pudessem, usando coisas como magnésio e alumínio em todo o design. Há também muitos usos, sob demanda apenas de acessórios, coisas como as bombas de óleo, água, combustível e direção hidráulica. E este carro também faz uso mais inteligente de seu compressor de ar-condicionado e seu alternador. Some a isso a aerodinâmica otimizada, pneus de baixa resistência e um sistema inteligente de partida e parada que desliga o motor quando não é necessário, como no trânsito ou semáforo. Com isso, não surpreende que nesta classe M esteja o carro mais eficiente do segmento.
Para ter certeza disso, a Mercedes deu o passo quase sem precedentes de equipar um carro deste tipo com um motor de 4 cilindros, os modelos da classe M de segunda geração. O motor V6 injeção direta Common Rail de 3 litros, sendo substituído por um diesel Bluetech de 4 cilindros e 2,1 litros que, graças ao inteligente turboalimentação em 2 etapas, é quase tão rápido, mas muito mais econômico para operar. Portanto, as emissões melhoram de um fumegante 240 gramas por quilômetro para apenas 165 gramas por quilômetro, enquanto o consumo de combustível no ciclo combinado melhora de menos de 30 milhas por galão para mais de 45 milhas por galão. Agora, para colocar isso em perspectiva, é muito melhor do que os números que você poderia esperar de muitos SUVs muito menores, digamos um Ford Kuga automático a diesel de 2 litros, por exemplo, e está bem próximo dos retornos que o Lexus RX 450 Duster precisa de um complicado sistema de propulsão híbrido a gasolina elétrico para alcançar. A Mercedes também desenvolveu isso para esta variante específica. Mas mesmo na forma padrão, o Classe M 250 Bluetech pode economizar bastante em relação aos concorrentes óbvios, graças a uma faixa de imposto G que é 3 vezes melhor que os concorrentes da marca J, como o Range Rover Sport 3 litros TDV6, e isso significa que, com o tanque de combustível opcional de 93 litros instalado, este carro é capaz de percorrer até 950 milhas entre os abastecimentos. As melhorias feitas na variante Classe M 350 Bluetech que estou dirigindo aqui não são tão impressionantes assim, afinal, este modelo ainda tem um motor diesel V6 de 3 litros sob o capô. Ainda assim, seu retorno de combustível combinado de 39,2 milhas por galão e 189 gramas por quilômetro de dióxido de carbono, isso é imbatível entre os concorrentes diretos neste segmento. E indo para o topo da linha Classe M63 AMG. Bem, você pode não estar esperando muito aqui, mas na verdade, 23,9 milhas por galão no ciclo combinado e 276 gramas por quilômetro de CO2 bem. Esses são números nunca antes ouvidos para um grande veículo utilitário, esportivo de luxo, a gasolina V8 com mais de 500 cavalos de potência sob o capô. Então você entendeu a ideia? Este é o veículo utilitário esportivo de luxo 4x4 mais econômico e eficiente de seu tipo, mas também é o mais limpo e o mais consciente ecologicamente também, não apenas porque 95% dele pode ser reciclado no final de sua vida. Agora é onde chegamos à parte Bluetech do emblema. Isso injeta uma solução aquosa de ureia chamada AdBlue no fluxo de escape, liberando amônia. Agora, isso por sua vez é então capaz de converter até 80% dos óxidos de nitrogênio prejudiciais que o carro de outra forma emitiria em nitrogênio inofensivo e água. A única desvantagem é que você tem que a cada serviço encher o tanque de AdBlue que você encontrará sob o compartimento de bagagem. Seu revendedor obviamente fará isso por você, o que mais? Para o Classe M 250 Bluetech, o grupo de seguro é o 38. Já para o modelo Classe M 350 Bluetech Diesel, o grupo é o 42. E a manutenção deve ser acessível, graças a um indicador de serviço assistido padrão que garante que você só terá uma visita à garagem quando for absolutamente necessário. E claro, os valores residuais, bem, eles serão os mais fortes da classe. É hora de reavaliar a Classe M da Mercedes. Primeiro, o que ela não fará atravessar o deserto de Gobi como um Range Rover Sport ou acelerar em torno do Brands Hatch como um BMW X5. Mas isso não é um problema. Este carro, você vê, intencionalmente se propõe a oferecer mais de um meio termo entre esses dois extremos, e é um lugar no qual este modelo de terceira geração se sente muito mais confortável. Especificando-o para uso off-road, ele oferece capacidades de lama suficientes para qualquer usuário sensato. Ative a suspensão Airmatic e ele terá o conforto de um Rolls-Royce. Ou especifique o sistema de curva ativa e faça-o fazer curvas como um hatch esportivo adulto. Todas essas coisas são possíveis em um Mi-Class que mostra o quão longe o moderno veículo utilitário esportivo de luxo chegou, principalmente em sua ecologia.
A Mercedes agora estabelece o padrão para a eficiência de custos operacionais nesta classe de carro e é algo que causará muita reflexão entre os principais concorrentes da marca. Existem modelos deste tipo mais esportivos e dinâmicos que você poderia comprar, mas estou com dificuldade em encontrar um pacote geral melhor. Refinado, prático e luxuoso, este carro é finalmente um referencial entre seus pares.